Fala pessoal, estou aqui com a Sara Uska, jornalista e analista também da Bitbank, não é isso, Sara? Vou deixar que ela se apresente um pouco. Então, primeiramente, um prazer e agora a palavra é com você. Imagina, obrigada pelo convite, João. Feliz de estar aqui para a gente bater um papo, né? Bem tranquilo, falar um pouquinho do Bitbank, de mercado. E sim, eu sou jornalista, de formação, sou head de comunicação no Bitbank e também analista de criptoativos. Então, hoje eu estou atuando nessas duas frentes lá. Perfeito. Sara, eu vou ter que te perguntar assim, como foi essa trajetória aí do jornalismo para a cripto? Essa vida é muito doida, né? Em 2017, eu era repórter, eu escrevia matérias um pouco mais longas no setor de tecnologia. Eu tinha muita liberdade para pesquisar coisas novas, né? Trazer assuntos novos para fazer as reportagens. E pesquisa aqui, pesquisa ali, né? Cair nesse negócio de Bitcoin. E daí, quando o mosquito morde a gente, acabou, né? Ai, se vocês ouvirem os latidos, vocês me desculpam, que eu tenho dois cachorrinhos aqui atrás, então, às vezes eles querem participar da reunião, Pronto, da opinião deles, sabe? pronto. O nome de É, algum é Bitcoin ou alguma coisa assim? É relacionado a cripto, o nome de algum? não, não. Uma chama Clotilde e o outro Madruguinha. Pronto, pronto. Outra relação. No próximo talvez coloque algum Bitcoin, Ethereum, algum, né? Talvez, né? Mas por enquanto tá aqui no Chaves Pois mesmo. pronto. É isso. E eu escrevia, né, para essa parte de tecnologia. Me deparei com Bitcoin, aí você começa a ler, você não para, né? Aí você lê, você quer saber mais, mas gente, não é possível esse negócio, que loucura. E escrevi, e uma das minhas fontes, que eu entrevistei para a matéria, gostou muito da matéria e falou: Olha, eu preciso de alguém para fazer a comunicação da minha empresa, estou abrindo aqui, vem para cá. E eu fui, então a primeira empresa de cripto que eu trabalhei efetivamente foi a Coinwise, que depois juntou com a BitBlue e virou o Zero Bank de hoje. Então, eu fiquei cerca de 2 anos lá e fui ficando no mercado. Então, passei para a Blockchain Academy, atendi algumas corretoras aí, faço alguma coisa com a Bcrypto. Aí fui ficando no meio e você fica meio. Eu falo que esse mercado gera um pouco de ansiedade, porque você piscou, você vai ler alguma coisa que você nunca ouviu falar na vida, mas tem uma novidade aí de cripto. Ah, tokenização de sei lá o que, de sei lá o que, tudo. Então, você nunca para, né, É, de entender. É um exatamente. mercado muito novo. Então, ninguém sabe para onde vai, né? Então, cada hora pipoca uma coisa nova aí, a gente tem que continuar estudando o tempo todo, né? Exato. É o que o povo fala, a gente está trocando a roda com o carro andando, né? É, Toda hora exatamente. sai algo novo, uma maneira melhor de fazer aquilo, uma maneira mais barata, uma rede nova, e aí todo tempo se atualizando, se atualizando, se atualizando. É muito Exatamente. interessante. Não, e eu acho E você... legal, só complementando, eu acho legal essa parte de transição, porque assim, eu era da nutrição, a minha formação é nutrição, ou seja, também completamente não relacionada ao mercado cripto, mas é aquela coisa, é a Alice no País das Maravilhas, entrou na toca do coelho, já era, aí você não consegue sair, e aquilo te puxa mesmo, né? Exatamente. E você falou dessas transições, das coisas doidas. Eu sou veterinária também, então é nada a ver com o assunto, mas eu É, fiz depois. Eu formei em 2022 em veterinária, então eu fiz depois, porque a bicho também é outra coisa que não dá, exato, né? É exato, paixão demais. Não tem como. Hoje eu atuo só, eu falo que é uma profissão secundária, né? Que eu atuo, viajar, fazer um trabalho voluntário em algum lugar, ou ajudar a ONG por aqui, não é aquele por prazer, atendimento. né? Por prazer mesmo Sim, na né? profissão, assim. Sim. Exatamente. É muito doido. Não, mas o bom, no final das contas, o bom de cripto é isso, é que a gente tem liberdade para fazer o que realmente gosta. Uhum. Então, querendo ou não, é o que todo mundo busca, né? Exato. Tá, e Sara, me diz uma coisa, como que chegou especificamente no Bitbank? Como foi Sim, esse sim. começo? Toda a parte tanto da comunicação, porque assim, como eu vejo, eu acho que a gente evoluiu muito, principalmente aqui no Brasil, a gente evoluiu muito, mas ainda está relativamente no começo, no mundo inteiro está no começo cripto, né? Ainda está nos primeiros passos. E aí eu acredito que assim, eu fico pensando no ponto de vista de uma empresa,
A comunicação é extremamente necessária, principalmente para algo novo e que meio que às vezes já gera um preconceitozinho. Então, Sim. como foi assim, os desafios para passar isso de uma maneira que a pessoa conseguisse confiar, sabe? Não, inclusive isso era algo que que eu tava até pensando em escrever esses dias, assim, jogar no LinkedIn, alguma coisa do tipo. O como a comunicação de um mercado novo, né, eu consigo falar mais de cripto, é algo que é muito dinâmico e é muito particular. Então, assim, 2017, quando eu comecei a mexer com comunicação de cripto, a gente tinha dois trabalhos, deixa eu entrar aqui, não estou te vendo. A gente tinha dois trabalhos principais. Não era só você vender o seu produto, a sua empresa e etc. A gente tinha que vender o mercado. E até hoje é assim, né? Então, 2017, Bitcoin é bolha, Bitcoin é dinheiro de bandido, Bitcoin vai acabar. Hoje ninguém mais fala o Bitcoin vai acabar. E fala assim, putz, quando será que vai subir? Né? É. Agora tá baixo, quando será que vai subir? Ninguém mais acha que Já, vai já, zerar já mataram Bitcoin. tantas vezes o Bitcoin, né, que Exato, ele desistiram já já. exatamente, já foi, né? Então, lá a gente tinha muito isso de legitimar o mercado, de fazer esse esforço, além de vender o seu produto, o que você tá colocando aí. E como eu falei, a gente ainda está entendendo para onde vai. Então, lá em 2017, a CoinWise apostava muito o quê? Como um gateway de pagamento com cripto. Então, a gente ia lá no restaurante, falava ao restaurante, agora você aceita Bitcoin como pagamento, a gente liquida, converte ali na hora com a cotação do momento, acho que a gente travava 10 minutos de cotação, se eu não me engano, e a gente vai transferir e o cara da outra ponta nem vai saber que passou por Bitcoin, ele repassa em reais e etc. Porque a gente viu que não, o produto foi descontinuado depois de alguns anos, porque não se usa Bitcoin hoje para meio de pagamento, é muito raro. É muito raro. A gente está vendo que as stablecoins talvez sirvam para isso, pagamentos internacionais, né? É uma grande aposta. Então você tem que ver também para onde vai esse mercado. Agora a gente está falando muito de pagamento internacional com stablecoin, que era algo que um tempo atrás não se comunicava, né? Uhum. E os players, né, as exchanges, as empresas que tratam de cripto, elas têm uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas vão se informar sobre o setor por elas. Então, Sim. eu acredito que toda corretora precisa ter sim, um esforço educacional, seja em redes sociais, seja YouTube, com vídeos, com cursos, não sei, mas tem esse papel, né, de educar certo, porque além de um bem social, bom para o mercado. Se o cara achar que cripto é golpe, que cripto é fraude, ele não vai comprar ele comprar cripto na minha exchange, né? Exatamente. Então, é benéfico para o mercado todo você fazer essa parte de comunicação. Perfeito. Hum. Perfeito. Assim, eu acho que a gente já evoluiu muito, né? Como a gente estava falando, já evoluímos muito do que achavam antes para agora. O pessoal, claro, tem medo porque enfim, não tem como não ter medo de algo novo, mas já mudaram essa concepção de, ah, não, é golpe. Já estão, o que eu vejo agora é o pessoal, tá, como que eu consigo entrar da melhor maneira, me expor da melhor maneira, mas já entendem que é necessário, né? E isso eu acho muito engraçado a gente ver até nos nossos ciclos pessoais, sabe? O pessoal que antes não falava, agora já começando a falar e tal. A gente já até pode voltar para ir para o Natal, né? Sem achar que é piramideira, a Pronto, família pronto, toda pronto. achar que é igual. A gente até já sente na Os olhares mesa. estão mudando, os olhares estão mudando já. Exatamente, exatamente. E eu acho que agora vai mudar muito mais, principalmente essa parte educacional, porque a regulamentação está chegando, né? Vem esse ano. E a partir de você ter regra ali, fica mais fácil o investidor que está começando procurar corretoras e empresas que vão ter aquela licença, que, enfim, vão ter tempo ali de mercado. Então, vai poder usar a regulamentação como base, vai dar uma bela peneirada aí, em empresas que não consigam cumprir os requisitos, seja de segurança, de compliance ou do que for, mas vai ajudar muito, porque agora, ó como o negócio é sério, tem até lei sobre isso, Exato. né? Olha, o Trump fazendo lei lá deu uma impulsionada aqui, né? Putz, o presidente da maior nação do mundo está regulamentando o cripto. Então, acho que é bom eu olhar para isso aí, né? Acho que Exato, esse negócio é exatamente. sério, né? Exatamente. Eu conversei isso com um amigo meu, inclusive, acho que antes de ontem, se eu não me engano, ele estava falando, ah, acho que cripto não vai ser, pelo que eu sei, não vai ser utilizado tanto em crime. Eu falei, cara, praticamente não é utilizado em crime. Tanto se a gente pegar a relatório da Chainalysis, por exemplo, a gente vê
que a porcentagem é praticamente nada da rede é utilizada em transação de crime, de fato. E aí eu falei, né? A partir do momento em que tu vê a maior nação do mundo já pegando. Tudo bem, não está em comparativa, mas reintitulando o que eles já têm como reserva estratégica já é algo. Aí ele, não, qual, Uhum. qual o país que fez isso? É os Estados Unidos, cara. E aí a pessoa já vai mudando a concepção, né? Ah, foi, poxa, não sabia. Então sim, a gente tá justamente aí, já está sendo regulamentado. E eu acredito que isso é o que precisava para de fato a gente ter os institucionais entrando no mercado, né? A segurança É, jurídica deles, sabe? Porque exatamente. assim, no meu ponto de vista, acreditar, eles já acreditavam. Mas é aquela coisa, querendo ou não, o dinheiro deles é o dinheiro de muitas outras pessoas, os clientes deles. E aí, sem uma segurança jurídica, não tinha como ter essa Não tem como. exposição. Exato. Com certeza. E hoje, né, se a gente tem um mercado muito jovem ainda, né, 16 anos só. Então, a gente conseguia mais, uns 2 anos atrás, olhar para os gráficos, falando na parte analítica e falar, tá, agora a gente tem um ciclo no ano pós-halving, o Bitcoin sobe, a gente tem isso, ok. Mas vale lembrar que a gente está fazendo um estudo de 16 anos só, né, um panorama ali, e que muitas coisas mudam essa onda, né, essa curva. Por exemplo, os ETFs, o investimento institucional, Uhum. né? Então, agora, eles estão ditando o mercado. Dá para falar isso claramente. Você compara ali o gráfico da movimentação de ETF dos Estados Unidos, por exemplo, com o gráfico do Bitcoin, essa queda que a gente teve dia 29, uma puta saída ali de dinheiro dos ETFs, dia 30 Uhum. mercado dá aquela, né? Então não tem como não relacionar diretamente a importância que os ETFs, que o investimento institucional tá trazendo agora, com É. certeza. Eu vejo muito isso como aquela fase de adaptação do mercado, né? Então, a gente tinha o mercado se adaptando a esse capital. Primeiro, das ondas, pelos ciclos, das ondas de novos investidores que os novos ciclos vão trazendo, e agora é que a gente está tendo o capital massivo, digamos assim, dos institucionais entrando. Então, eu imagino que à medida que a gente, por exemplo, talvez daqui a 2, 3 ciclos, isso já esteja mais estável até, né? Então, Sim. todo mundo entendendo que como funciona já com esse novo capital, todas as movimentações sendo mais claras, digamos assim, não tanta manipulação. Eu Mas, acredito que daqui a um tempo, não sei falar exatamente quanto, o Bitcoin não vai mais ter essa volatilidade que a gente vê tão discrepante de todo o mercado. Ele vai ficar muito mais estável, muito mais estabelecido, né? Isso exato. é coisa muito de começo, muito de Exatamente. começo. Exatamente. A gente pensa assim, 16 anos, pouquíssimo tempo. Nada, Se a gente nada. for comparar, assim, o que é, de fato, o que é para ser o Bitcoin, a gente vê que 16 anos não é nada, é algo que vai mudar completamente a humanidade, não é só uma nação, não é só uma empresa, não é só nada. Então, tem muito tempo ainda pela frente. Muito tempo. Sara, e me diz uma coisa, tá, a gente tem aí todos os serviços que a Bitbank oferece, né? No geral, assim. Quais são os diferenciais que tem com as outras empresas que fornecem os mesmos serviços no Brasil? Sim, eu acho importante a gente colocar aqui que é tudo muito revolucionário, mas qual que é o nosso maior problema de adoção hoje? É essa fricção de como isso é feito no sistema financeiro tradicional e como isso é feito no sistema cripto. Então, lá atrás, que você só tinha aquelas carteiras não tinha corretora brasileira, você tinha aquelas carteiras de desktop, só que negócio simples. Assim, vou recuperar minha carteira com a minha CID. Não é qualquer leigo assim que faz. Então, tem essa fricção. Então, também é papel dos agentes que oferecem serviço com criptomoedas facilitar essa transição. Então, o Bitbank, ele vem muito com essa pegada. Então, como é que a gente aproxima para que cripto seja tão simples quanto você abrir o seu aplicativo de banco e conseguir fazer uma transação? Então, hoje, é claro que eu já tive aplicativo aí de todas as exchanges, né, fuçando,
Hoje eu consigo afirmar, e não é porque eu trabalho lá não, mas que o do Bitbank é o mais simples. Qualquer um pega ali, tem o comprar, tem o ver isso, ver aquilo. É muito didático. E nós temos Isso. algumas fases no aplicativo do Bitbank. Então, tem a compra fácil, por exemplo, que literalmente tem um tutorial de clique aqui, clique ali, faça dessa forma. Então, assim, para alguém que nunca mexeu, pegou e olhar. Tem a simples, que também você compra ali a mercado, você não precisa abrir um livro de ordem, nem nada disso, que já complica. E tem a compra avançada para quem quer fazer trade, que já consegue mexer ali nos livros, etc. Então, esse é um dos diferenciais do Bitbank, que é facilitar. O aplicativo parece um aplicativo, o seu aplicativo de banco. Assim, É. foi muito, o UX dele foi muito pensado dessa forma, né? E para isso também a gente tem a parte educacional, como eu comentei. Então, nas nossas redes sociais, todas as nossas redes têm muito conteúdo educacional e de forma leve, assim. Um meme pode ser educacional. Por exemplo, quando você joga ali, às vezes é a forma mais rápida de uma pessoa registrar algo, então a gente tem esse investimento. Também uma linha voltada para especificamente para mulheres no mundo cripto. Então, tem coisas, por exemplo, agora dando um spoilerzinho, que vai ter uma série de fraudes. Então, por exemplo, a engenharia social utilizada com mulheres para golpe com criptomoeda é diferente da utilizada com homens, Sim. né? Então a gente consegue pegar algumas especificidades aí de mercado para voltar esse conteúdo educacional para as mulheres. Então é outra frente aí que a gente sempre busca. E tem o nosso cartão, né? Que é o que acho que todo mundo que conhece o Bitbank conhece o cartão que você faz pagamento com cripto ou com Fiat, e você recebe cashback em Fiat, em cripto de. Aí, ó, o Black ainda, hein? Ó, já. Olha Mas é. lá, Não, ó. perfeito, perfeito, perfeito. E o cashback vindo em cripto, vamos supor que você não tem uma conta do Bitbank, mas ainda não quis investir e tal, você está comprando cripto automaticamente. Então, a gente faz até 10% de cashback, tem uma linha ali para seguir, mas você compra cripto e você nem percebe. E eu sou da casa que acredita que compra Bitcoin, todo mundo me fala, ai, Sara, me dá uma dica de investimento. Compra Bitcoin, esquece, guarda, vai olhar daqui 5 anos. Então, assim, esse cashback, você vai juntando, esquecendo, olha daqui um tempo, né? Fica bom. E aquela coisa, a pessoa já vai gastar aquilo, sabe? Já Então vai, assim, não já. é como se ela estivesse separando uma parte do que ela ganha para investir. Não, é só ela simplesmente continuar gastando. Só o que ela já Exato. gastaria. Foi o que eu falei pro pessoal aqui na minha família. Eu falei, gente, tudo bem, porque principalmente o pessoal mais conservador daqui da minha família, né? Bitcoin não querem nem saber. Eu Que falei, não, isso. tá ok. Não precisam comprar, não precisam comprar. Só continuem gastando, o que vocês já gastam normalmente, mas agora gasta aqui nesse cartão. Pronto, só isso. É Só isso, isso. E é né? pro É bem isso. de vocês, não é nem por mim. Ainda tem que deixar claro. Exato. Vem cripto, assim, né? Vem cripto de graça. E a gente estava falando, vem novidade do cartão, tá? Eu não posso falar qual é, mas vem uma novidade aí, Então tá? já fica no ar e todo mundo fica atento, porque vem alguma coisa. Vem alguma coisa por aí, né? E a gente estava falando muito de mercado, de como que isso movimenta, né? E de todas as análises que eu fiz desse ano, o crescimento de uso de stablecoin no Brasil e no mundo é exponencial. Assim, do primeiro semestre de 2024 para o primeiro semestre de 2025, a gente teve um crescimento assim de 70% no Brasil de uso de stablecoin. É muita coisa. E justamente nessa linha, aqui no Bitbank a gente entende que stablecoins vão ser base para muita coisa no mercado agora, na questão de pagamentos internacionais. Então, a gente criou esse produto que é o Bit Payments, que nós temos parceiros lá fora que nos ajudam nessa operação também, que é você fazer um pagamento, um fornecedor, um cliente faz pagamento B2B. Em Fiat, a gente vai converter para stablecoin, vai chegar na outra ponta já em Fiat de novo. Então, Muito é rápido. aquele muito rápido. E aquele stablecoin que a gente fala transação sanduíche, que a stablecoin está ali no meio, tem todos os benefícios, que é 24/7 funciona, é rápido, os custos são muito mais baixos. Muito mais baixos. Então, vai acontecer toda essa operação ali no meio e, de repente, o cliente e o fornecedor não precisam nem saber
O que que aconteceu ali. Claro que quem contratar, a gente já tem esse entendimento de todos os benefícios, né? Da Exato. agilidade, do baixo custo. Então, o pagamento B2B com stablecoins hoje é uma aposta do Bitbank, é onde a gente está investindo, é onde a gente acredita que vai o mercado, com a regulamentação, isso já vai abrir bastante porta também, assim, a empresa que e de todos os setores, tá? Então, assim, casa de câmbio, agência de viagens, comércio, Comex, que vai mexer, fintech, que pega Uhum. muito fornecedor de fora. Então, a gente acredita que as empresas que não começarem a se adequar às soluções com stablecoin vão acabar ficando para trás, porque o meu concorrente está fazendo com stablecoin, estou pagando menos, está sendo mais rápido, e às vezes eu estou aqui perdendo 1, 2 dias para fazer uma transação internacional padrão. Então, Exato. é o nosso foco para uma análise macro de mercado mesmo. Não, eu concordo 100% também com essa análise. Eu vejo que, assim, é cada vez mais isso, porque o fato da gente estar se digitalizando, assim, o digital, ele meio que realiza a mesma mudança, só que em diversos setores. Então, por exemplo, quando veio aí a internet, né, o computador, a gente teve a possibilidade de comunicação muito mais rápida. E aí, correios, cartas e tal deixaram de existir porque a gente tinha um e-mail. Então, isso tá praticamente acontecendo com cripto, só que agora é meio que focado mais nessa questão dos pagamentos, porque não tem sentido eu esperar dias e pagar quantias absurdas de taxa para uma remessa do exterior. E Sim, aí a empresa, principalmente, vai preferir, obviamente, algo, alguém, alguma solução que entregue aquilo de maneira muito mais rápida, mais eficiente, mais barata, e ainda tem a rastreabilidade todinha do processo, né? exatamente. E assim, eu não digo nem que é, a gente vai substituir pagamento internacional com Fiat. Em alguns setores, talvez ainda faça sentido por motivo X, Y, Z. Mas com certeza, assim, é algo que está sendo muito considerado agora no mercado. Com certeza. Eu acredito também que, assim, à medida que a gente está. Eu, por exemplo, estava escrevendo um artigo que correlaciona o uso de stablecoins com IA. Então, por exemplo, seria. No caso, eu acredito que em pouquíssimo tempo vai ser o meio de transação. Se eu estou automatizando, por exemplo, se eu crio um agente de IA, em pouquíssimo tempo ele vai poder realizar transações. Então, se o outro agente de IA da outra empresa que ele está se comunicando precisa realizar uma transação e eu também, eles não vão no caixa eletrônico sacar dinheiro e transferir. Então seria 100% stablecoins. É a maneira assim, de código mais correta, mais plausível de isso acontecer. Um comércio entre duas IAs. E aí eu acredito que isso também tem. Eu vou fazer o advogado do diabo agora com você. Quem faz o KYC dessas IAs? Como é Pronto, que eu vou saber se esses exato. Aí, agentes. só que aí o problema é, geralmente quando a gente tem alguma tecnologia disruptiva, primeiro começam a utilizar e depois vão ver o estrago. Aí Exato. o problema é esse, mas eu acredito que em pouquíssimo tempo a gente já vai estar vendo talvez testes disso. E aí, à Pode ter um medida. KYC do código, do software, de repente. Será que a gente vai ter Exato, que desenvolver exato. isso? Exato, a gente pode ter um contrato inteligente que cheque o padrão, talvez, Sim, inviolável, digamos assim. Se ele atende aqueles pré-requisitos, ele é registrado, recebe aquela certificação para operar como financeiro, digamos assim, né? sim. Algum tipo de Imagino. certificação financeira Total, feito super por contrato possível. inteligente. Pois é, não, mas por isso eu acho Super que, possível. cara, 10 anos a gente vai ver muita coisa acontecendo. A Muita gente não coisa. tem ideia do que vai surgir Não. ainda, né? Não, não tem, Não não tem tem ideia. ideia. Não tem ideia. Realmente, assim, é algo. Eu acho que eu não comentei, mas eu faço mestrado em blockchain. E aí, lá no mestrado, a gente teve uma matéria no semestre passado que a gente estava debatendo sobre o futuro, né? Como seriam esses próximos anos. E aí, tendo que estudar sobre 2030, porque lá acredita, é na Universidade de Nicosia. E aí lá acreditam que em 2030 a gente vai ter a quarta revolução industrial. É a computação quântica, E aí eu não é? fiquei pensando, né? Tipo, cara, é algo que a gente está estudando agora, em 5 anos vai acontecer e o que vai ser dali para frente, ninguém sabe. E aí eu Tem fiquei, como.
Tipo, porque realmente a capacidade de aprendizado da IA, a curva de aprendizado dela é absurda. Então, o que ela vai aprender e fazer daqui a 5 anos, a gente não tem nem como saber. E aí, une isso com cripto. Pronto, já era. Exato. Você falou de 2030, eu achei, não sei se está relacionado, achei que até você estava falando que muita gente pergunta, né? Ah, e a computação quântica vai acabar com o Bitcoin? O que que vai Sim. ser a criptografia, sei lá o quê? E eu participei de um evento recentemente que era para discutir não só isso, mas os impactos da computação quântica. Então, assim, vai tudo ficar muito rápido, mas a corrida agora é para as empresas desenvolverem a criptografia pós-quântica, né? Então, o pessoal ali, os desenvolvedores do software do Bitcoin, eles vão ter que fazer essa atualização, assim como o cara do Nubank, do Itaú, a Vivo já está trabalhando com isso, a Vivo já está estudando como que faz isso, né? Então, não tem essa questão, mas tem essa questão de você aumentar a velocidade do que está acontecendo, e isso serve para IA. Então, pensa a IA rodando com computação quântica, Então, né? A gente não tem ideia de não, onde é vai parar absurdo, a isso. gente não tem nem como conceber isso. Não, e Exato. essa pergunta da computação quântica é engraçada porque é algo que todo mundo faz, né? A pessoa, ela tenta de todas as formas arranjar algo para quebrar o Bitcoin. Quando ela não consegue, aí ela joga o argumento, mas a computação quântica tá vindo para quebrar. E aí eu tava também num painel um dia, e aí o cara perguntou, né? Tá, mas a computação quântica, tal, 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 vai acabar com o Bitcoin. Eu falei, cara, é, eu poderia falar aqui por 1 hora para dizer que não, mas eu te faço uma pergunta ao invés disso, que é: se a computação quântica vai acabar com a rede mais segura praticamente do mundo, avalie com as outras. Então, tipo assim, Bitcoin vai ser o menor dos seus então, problemas, meu então, caro. então, cara, o banco, o que seja teu e-mail, tudo que for de criptografia vai ser botado no chinelo. Então, assim, realmente é uma preocupação que todo mundo vai ter e a gente já está trabalhando para isso. Mas eu acho que tu tem preocupações maiores para focar agora no curto prazo, sabe? É isso. Não, É é bem por absurdo. aí, né? É E da absurdo. gente falar da importância das empresas irem se adaptando, tem muitos fraudadores aí que estão comprando banco de dados que estão criptografados, que não conseguem quebrar hoje, mas para quando vier a computação quântica. Aí eles conseguem quebrar. E as previsões agora estão que a gente chega naquele Q-Day, né? Que é quando a computação quântica consegue quebrar essa criptografia para 2029. Uhum. Agora, assim, tipo, amanhã, Exato, praticamente, né? Então, exato. a galera precisa correr Não, ali. é realmente uma corrida. Querendo ou não, é uma Uhum. corrida, porque vai mexer com tudo, já que tudo está digital e tudo que for seguro tem que estar criptografado, vai basicamente colocar em xeque a segurança de tudo, de De tudo, comunicação, de exato. financeiro, de tudo. É isso. Veremos como vai ser aí, né, os próximos anos, porque muita coisa tem. Fala- É isso. Falando nisso, Sara, quais são as tuas meio que, não vou dizer análises, necessariamente não precisa ditar preço e tal, mas o teu sentimento para o mercado nesses próximos anos? Os próximos anos, Próximos, assim, a gente, claro, vai ter praticamente o bull market aí, de fato agora, né, esse finalzinho aí. Depois a gente pode ver correções, mas em relação à adoção, em relação ao crescimento, não necessariamente tá. preço. Sim, a um médio e longo prazo, eu sou bastante otimista, porque eu acredito que os investimentos institucionais vieram assim para ficar. Cada vez mais empresas estão adquirindo ali como reserva, países comentando sobre isso, está saindo regulamentação no monte de lugar no mundo. Aqui em América Latina, a gente já tem Argentina, Chile, se eu não me engano, também está para sair, ou já saiu. Então, eu acredito que com regulamentação agora saindo, a gente vai ter muito mais investimento institucional e é isso que vai mexer o ponteiro. Vai ser isso, porque por mais que a gente tenha adoção de pessoa física, a gente precisa de sei lá quantas baleias para chegar no investimento de uma strategy ou de uma Trump Media lá, que também comprou um bocado de coisa. Então, eu sou otimista nesse sentido. Eu acho que a médio e longo prazo a gente vai ter uma entrada pesada aí em cripto e eu guardaria meus bitcoins. Perfeito, perfeito.
Agora, para gente entrar aqui na reta final dessa conversa. Falou em relação a, não, a gente precisaria de muitas baleias para fechar ali, e aí eu vou entrar no perfil de cliente agora. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa que quero começar em cripto, e aí eu estou fazendo o gancho para o Bitbank, qual o perfil de cliente do Bitbank? Ou não tem, é para todo mundo? Não, é para todo mundo que quiser, como eu falei, tem para todos os níveis de conhecimento, mas hoje a gente pode falar que o mercado cripto em geral é homem de 25 a 55 anos. Perfeito. Então, hoje, do mercado, eu acredito que isso reflita em quase todos os players. Então, hoje é esse o mercado que a gente tem. Cada vez mais a gente tenta ampliar esse leque, né? Como eu falei, trazer as mulheres, fazer contas para gente muito jovem, então 18 anos, olha aqui, qual é a segurança, qual é o seu perfil. Então a gente consegue editar, por exemplo, tem uma das nossas ferramentas que vê o perfil do investidor. Então, você é um pouco mais experiente, você já trabalhou muito com isso, talvez uma cripto, uma altcoin que lançou nova agora, você consiga trabalhar com ela. Mas você está começando agora, não vai comprar uma meme coin, entendeu? Uhum. É, não vai dar certo, é um trade para ela funcionar, é um trade ali de muito curto prazo. Então, compra um Ether, compra um Bitcoin, que talvez seja mais fácil de mexer e mais seguro, né? Então, entre as volatilidades, aqui é uma das mais seguras, dizendo assim. Perfeito. Então, o Bitbank, ele é para todo mundo e a gente tenta dar essa direcionada ali quando você vale mais a pena, esse perfil de investidor, esse, sem indicações de investimento, com certeza, isso a gente não faz. Claro, perfeito. E se alguém quiser, assim, saber mais o que a pessoa deve fazer, deve ir Instagram, no Bitbank, ou pesquisar, como que a pessoa, assim, a fonte confiável para ir atrás? Sim, tem o nosso Instagram, os nossos posts, tem o nosso YouTube. Se você está com dúvida, fala com o nosso suporte também. A gente tem uma equipe grande de suporte aqui. A gente tem a nota mais alta ali no Reclame Aqui, porque isso é algo que a gente entende que é necessário. O pessoal que quer investir em cripto precisa ter alguém para falar: olha, estou com dúvida nisso, dúvida daquilo. Mas aí, direct no Instagram, nosso suporte, vídeos do YouTube, tudo isso você consegue fazer. Agora, a gente falou de começar para o cliente, pessoa física, a gente também tem uma ferramenta que é para os jornalistas ou qualquer pessoa que queira ver dados, números sobre o mercado brasileiro. Porque quando a gente entra num desses sites internacionais hoje, CoinMarketCap, CoinGecko, a gente tem mundo, né? E aqui a gente consegue pegar a API das exchanges que colaboram com a gente, acho que a gente está em 12 ou 15 exchanges, e a gente consegue falar direitinho. Então, quanto por cento foi de cada exchange, quanto foi negociado de USDT, USDC no Brasil, a gente já pega um Perfeito. panorama de stable. Então, dá para pegar vários dados ali para usar tanto em matérias quanto para você se informar. E por que que a gente tem acesso a essas APIs? Eu até, quando você perguntou do Bitbank, acabei não falando, a nossa exchange do Bitbank, ela chama Bitpreço. Ela nasceu lá como Bitpreço. Por quê? Quem está um pouquinho mais no mercado hoje entende que o preço das criptomoedas, o preço do Bitcoin, ele não é igual em todas as corretoras. Ele tem uma diferença ali, assim como as taxas das corretoras não são as mesmas. Então, a gente consegue identificar, a gente é plugado com a API dessas exchanges, a gente identifica os preços e a gente sempre vai te oferecer o menor. Sempre, sempre. Você consegue ver ali o preço das exchanges, tem uma listinha também, já com as taxas. Então, às vezes, esse Bitcoin está bem mais baixo na exchange daqui, só que ela tem uma taxa de 30%. Aí já não vale a pena. Então, você consegue mensurar para ali, e o Bitbank, por ser esse marketplace que a gente chama, sempre vai te oferecer a cripto mais barata. Sempre, sempre, Perfeito. sempre. Então, isso também já facilita quem está entrando e talvez não tenha não consiga articular de, vou ver em várias exchanges qual que vale mais a pena, qual não vale. Você olha ali e já vai. Chama Biscoint. Índice Biscoint, quem quiser dar uma fuçada aí. É bem Pronto, legal. perfeito. É a OneInt, só que brasileira, né? Agregando aí os valores e... Perfeito, É isso. perfeito. É isso. Pois, Sara, eu só tenho a te agradecer
pelo, pelo tempo. Eu acredito que essa foi a primeira de muitas aí conversas que a gente ainda vai ter sobre o panorama de mercado, sobre o que vem. Como a gente comentou, até 2030 vem coisa, então essa não tem nem como ser a última conversa. Acho que a gente ainda vai É falando verdade, à medida é que as verdade. inovações forem acontecendo. E, claro, deixar o convite aberto para todas as outras vezes que quiser participar aqui. A casa é sua. Ai, obrigada pelo convite, João. Foi super divertido. Acha um tema aí esdrúxulo e chama pra gente dar uma Pronto, viajada aqui. pronto, Que vai essa é a ser parte mais exatamente isso. legal. Vai ser exatamente isso. Pronto, me dá uns 2 dias para pesquisar antes e a Pronto, gente beleza. vai. Não, eu também a gente já traz tudo mastigado aqui e vai só fritando a cabeça de todo mundo. Fechado. Pois pronto. Pois é isso, Sara. Muito obrigado. Obrigada, João. Até a próxima.